Fala, inscritos! Muito bem! Que prazer estar mais uma vez com vocês, gravando mais um vídeo para o canal Os Quatro Grandes do Rio. Hoje é dia de entrevista. Estou com uma pessoa amiga, fantástica, ex-jogador de futebol do Central de Barra do Piraí. O nome dele, ele vai se apresentar aqui, tá, pessoal? Uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão gostar e acompanhe a entrevista até o final. Bem, então nós estamos aqui ao lado do nosso querido Ivani Moraes. Ivani Moraes, ex-jogador do Central. Ivani, prazer estar contigo aqui, meu querido. Prazer meu. Deus abençoe você e tua família. Família que eu tenho uma estima muito grande. Amém. Abraço aí para Fátima, para todos aí. Daniele. Amém. Ivani, vocês já perceberam que ele está falando amém? Vocês já perceberam que você é evangélico, Ivani? Sou evangélico. Qual igreja? Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí. Pastor Celso. Pastor Celso Martinez. Olha que legal, que legal. Ivani, nós viemos aqui falar um pouquinho sobre a história do futebol de Barra do Piraí. E você já me contou uma história muito interessante que eu gostei. E eu tenho certeza que nossos queridos seguidores do canal Os Quatro Grandes do Rio vão gostar também. Fala um pouquinho aí da sua história aí no futebol de Barra do Piraí. Bom, praticamente eu nasci dentro do futebol, porque meu pai, ele era treinador do Central Esporte Clube. Então, no início da década de 60, eu ia para o clube, né, para o Central, ainda no Campo Velho, e aí a gente brincava, a gente ficava lá acompanhando nos dias de jogos, não é? E ali eu tive a oportunidade de conhecer melhor a história do Central Esporte Clube. E desde aquela época eu já gostava do clube e ali fiquei, né? Ali fiquei e ali eu cresci jogando futebol ali no Central Esporte Clube e acompanhando grandes jogos. Falando em grandes jogos, Ivani, você disse que o Central chegou a ser campeão de um título importante, não é isso? Fale desse título, como é que foi o nome do título, você chegou a jogar, como é que foi? Na década de 60, de 64 para frente, em Barra do Piraí, tinha-se o Central e o Royal, onde se tinha grandes jogos entre Central e Royal, que era muito famoso na época. Tinha uma rivalidade grande, né? Aliás, jogo do Central e o Royal chegou até a constar na época na loteria esportiva. Sério? No Brasil inteiro, né? Eu não sabia disso. Dois jogos, teve dois jogos do Central e Royal que constou na loteria esportiva, né? Nossa! E aí muitas pessoas ficou conhecendo, né, a história do Royal e do Central e fazia grandes jogos na época, né? O pessoal do Central não comia alface porque era verde e o pessoal do Royal não comia tomate porque era vermelho. Nossa, então, rivalidade grande. Uma rivalidade grande e havia grandes confrontos. Era o derby barrense na época. E na época havia também um campeonato da Copa Vale do Paraíba, onde grandes clubes da região, como Central, Royal, Barra Mansa, Siderantim, Barbará de Barra Mansa, o Guarani de Volta Redonda, hoje é o estádio do Volta Redonda, ele era o campo do Guarani, tinha o Resende, tinha o Coroados de Valença, Valenciano, Adrianino de Paulo de Fronten, se eu não me engano, Cipec de Mendes. Então se fazia o campeonato da Copa Vale do Paraíba e havia jogos nas cidades e era grande atração na época. E aí eu me lembro que o Central ele foi campeão, ele disputou em 66 com o Royal Esporte Clube, e o Royal Esporte Clube foi campeão dentro do campo do Central, ganhando de 1-0. E foi uma maior festa. Eu me lembro que
que no dia desse jogo, à noite, o pessoal do Royal arrumou um leão e levou o leão para a praça numa jaula. E o Royal era conhecido como Leão do Sul, Leão do Sul, ou Leão do Vale, se eu não me engano. E aí fizeram uma festa na cidade, e era aquela encarnação. Olha que legal. Aquela encarnação de um com o outro contra o outro, né? Uma coisa saudável sem violência, né? Isso. Então, na época havia assim, uma grande revanche, às vezes saía até briga, mas não assim, muito constante, né? Entendi. E os campos lotavam, né? A torcida participava, tinha a charanga do Royal, tinha a charanga do Central, então na época era muito bom. E o Central foi campeão em 68, sendo que em 67 o Central disputou a final desse campeonato numa melhor de 3 contra o Barra Mansa em 3 Rios. E nessa época, nesse ano, o Barra Mansa foi campeão. E o Central foi campeão em 68 da Copa Vale do Paraíba. Em 70, houve o estado da Guanabara era separado do estado do Rio de Janeiro. Então, havia o campeonato profissional do estado do Rio, e assim como havia o campeonato carioca com as equipes carioca. No estado do Rio disputava Barra Mansa, Central, representantes de todas as regiões, dos campeões das regiões, e disputava também as equipes de Campos, o Americano, o Goitacás, o Cambaíba, as equipes de Campos. E nesse ano, o Central ele chegou à final com o Americano de Campos, e o Central fez essa partida contra o Americano de Campos, que era uma baita de uma equipe profissional, né? E Campos já se destacava no cenário do futebol. Até hoje, né, se destaca, né? O americano, né? Se destaca, e o Central ele foi campeão profissional desse campeonato em 1970. Lembra o resultado da partida? Foi o Central, ele jogou primeiro contra, se não me engano, contra o Goitacás, empatou, e o segundo jogo o Central ganhou do Americano de 1-0. 1-0. Nossa, então foi uma festa aqui em Barra do Piraí nessa época. Uma festa, gol se não me engano, foi gol do Dira. Do Dira? Dira. Puxa vida, hein? Que coisa interessante, Ivani. Muita história de Barra do Piraí que os barrenses não conhecem, eu achei muito interessante. Então, você falou também, Ivani, que tem um rapaz aqui no bairro Doutor Mesquita, porque ele mora no bairro Doutor Mesquita, aqui em Barra do Piraí, pessoal. E você falou sobre o Toninho da Kombi. Qual é a influência do Toninho da Kombi aí no esporte de Barra? Inclusive, Toninho da Kombi, gostaria de numa oportunidade, estar entrevistando o senhor, tá bom? Mas fala aí, Ivani. O Toninho da Kombi é um grande amigo meu, né? Grande amigo, uma pessoa que eu considero muito, né? E o Toninho foi um dos percussores, pelo menos da minha época, né? De 60, teve grandes personagens do esporte barrense, né? Eu podia citar o Checker Elias, que foi presidente da Liga, poderia citar o senhor Estáquio Duarte, que foi presidente da Liga, e tantos, o ex-prefeito Walter Gomes Mariottini foi presidente da Liga, no qual ele organizou, na década de 60, grandes campeonatos da segunda divisão em Barra do Piraí, onde disputava, eu posso assim, se não me falha a memória, grandes equipes formadas de segunda divisão, o Quimbarra, que era a equipe da Química Industrial de Barra do Piraí, Agrotex, que era a equipe da Fábrica de Fitas, tinha também, se não me engano, Barra Textil, que era a equipe da Fábrica de Carretel, ali da Oficina Velha, a Cível, que era a equipe da Fábrica de Porsche, lá do Cantão. Que interessante. E tinha também o Ouro Preto, tinha o Andrade, tinha o Bola Preta ali no trevo do Matador, ali na saída ali do trevo, descendo do Belvedere, ali onde tem uma transportadora ali tinha um campo do Bola Preta, era um time difícil de se ganhar. Olha que legal. Então o campeonato era extensivo e tinha aqui em Barra do Piraí, Anderson, o campo do Ferroviário, onde se jogava futebol no dia de domingo o dia inteiro. O campo ferroviário é ali onde é o atual estaleiro de solda da rede ferroviária federal, ali na Vila Helena, entendeu? E aí eu posso dizer que o Toninho da Kombi, ele é uma pessoa que ele atuou nessa época, ele criou uma equipe chamada Independente,
que era difícil de ser batida na época, e ele militou também muito tempo como árbitro de futebol. O Toninho, árbitro? Eu não sabia disso. Falo com ele o tempo todo. Eu não sabia que o Toninho foi árbitro de futebol. Apitou vários jogos assim, importantes. Disputou apitou jogos de campeonato de Barra do Piraí, de Barra Mansa, de Volta Redonda. Olha que legal. Né? Ele tomou conta da equipe do Royal Esporte Clube, do infantil, juvenil, na década de 60, onde revelou grandes jogadores, né? Na época, como o Leonardo, como o próprio irmão dele, o Gilmar, o Polícia, o PM, o Amaury Vermute, tantos jogadores naquela época que saíram do Royal Esporte Clube e andaram jogando aqui no Volta Redonda também, né? Então, o Toninho da Kombi e tantos outros que eu conheci, o Esporte da Barra poderia fazer assim uma homenagem a eles, porque Concordo. Eles militaram muito tempo no esporte e contribuíram para esse sucesso do futebol em Barra do Piraí. Muito legal. Ivani, que história, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Você teve contato, na época que você lidava com essa situação de esporte em Barra do Piraí, você teve contato com algum jogador que ficou famoso, que de repente jogou em time grande de São Paulo ou do Rio de Janeiro, talvez até foi para a seleção? Tem algum jogador assim que você teve contato assim? Porque no Barra do Piraí teve o Batata, né, que jogou no Corinthians. Você lembra? Atualmente é o Ramírez, né, que está arrebentando aí. Mas você lembra de algum jogador assim que se destacou assim, mais em nível nacional? Eu me lembro, eu tenho o Batata, né? O Batata? É da época quando nós trabalhamos no Central em 1991, quando nós disputamos, o Central Esporte Clube disputou o Campeonato Brasileiro de Juvenil de 1991, no qual tinha-se uma chave em Barra do Piraí, né? E que constava nessa chave o Clube de Regata do Flamengo do Rio de Janeiro. Flamengo? O Flamengo do Rio de Janeiro. Constava também o Sampaio Correia do Maranhão, o 15 de novembro de Jaú de São Paulo, e também constava o Central Esporte Clube, uma chave com 4 equipes. Havia chaves em várias cidades, havia em Volta Redonda, havia em Barra Mansa. Então era como se fosse uma Copa do Mundo, né? Jogava-se em várias cidades e ia se afunilando. E aí nós montamos em 90 um juvenil no final dos anos 90, né? No qual o Dr. Luiz Antônio Ferreira, que era presidente do Central, o Dr. Luiz Antônio, dentista, me convidou para me coordenar a equipe do Central Esporte Clube. Nós montamos lá uma comissão técnica, né, no qual o Dira foi convidado para ser treinador, mais o Toninho da Kombi, e trabalhou eu e o Marquinho Cazuza como coordenadores, né? E na época nós tivemos que montar uma equipe, Anderson. E eu me lembro que nós começamos a montar essa equipe em novembro para estrear em janeiro. Então nós convidávamos jogadores para vir fazer uma peneira para montar essa equipe, né, com 2 meses. E na época o campo do Central estava virando, estava arrumando, e eu me lembro que nós treinávamos no CIP lá em Santa Amélia. Então nós convidávamos vários jogadores e tivemos a oportunidade de convidar o Batata para vir treinar no Central Esporte Clube. Ora, o Batata estava no Royal Esporte Clube, porém o Batata, o Royal não ia disputar, então nós conseguimos trazer ele para o Central. Nessa equipe do Central Esporte Clube tinha garotos de Barra Mansa, Volta Redonda, tinha de Fronten, tinha de Barra do Piraí, tinha de Piraí. Então eram vários garotos que vinham treinar e a gente peneirava ali para montar uma equipe. Então, o Batata disputou com a gente esse campeonato de 91, não é? E logo depois desse campeonato de 91, no qual nós ganhamos a primeira partida, nós perdemos a primeira partida contra o Central de 3-0, ganhamos a segunda do Sampaio Correia de 1-0, o Sampaio Correia de São Luís do Maranhão, que disputa aí a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Sim. E perdemos do 15 de novembro de Jaú na segunda-feira à noite. Há de lembrar que nós tínhamos que jogar sábado, domingo e segunda.
E no domingo e na segunda nós pegamos chuva, que era mês de janeiro, e o campo estava pesado, e houve muita dificuldade de você montar um time para colocar esse time em campo. Logo após esse campeonato, o Dr. Luiz Antônio ele colocou o Central para disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca. E aí nós montamos uma equipe do Central Esporte Clube, pegamos alguns jogadores do Volta Redonda que estava sobrando do Volta Redonda. O Luiz Antônio convidou um treinador de Vassoura chamado Miguel Banana para poder ser o treinador do Central e montamos uma equipe. Só que o Central não foi bem no início. E aí o que aconteceu? O Central ele trouxe um treinador de São Paulo que era um empresário, chamava-se Hélio Sarzedo, ele veio da Ponte Preta. E aí ele chegou no Central, montou o time, disputou o campeonato da segunda divisão de 1991, do Campeonato Carioca, e, se não me engano, aquele ano o campeão foi o Volta Redonda. E aí, depois do Campeonato Brasileiro, do Juvenil, alguns garotos do Juvenil começaram a treinar com o profissional. E o Batata foi um dos deles que veio a treinar com o profissional. E aí, aos poucos, o Batata começou a ficar na reserva do profissional. Aí que esse Hélio Sarzedo, quando terminou o campeonato, ele levou alguns jogadores de Barra do Piraí, visto que o Hélio Sarzedo era um empresário, ele levou alguns jogadores de Barra do Piraí, de juvenil e infantil, para São Paulo. Então ele teve a oportunidade de levar o Batata para Inter de Limeira. Sim. Inter de Limeira. E levou também alguns outros jogadores. Levou o Taíca, que jogava no Central, para jogar no Corinthians. Levou o Taíca, levou um outro jogador também de Piraí, que jogava no meio de campo, me falhou a memória, o nome dele no momento. Anselmo, meia direita. Ele levou para o Corinthians também, levou o Azenclever para o Inter de Limeira, e levou, se não me engano, alguns jogadores do infantil do Central, que era treinado pelo Jorginho. Qual? Jorginho, o Jorginho, eu não sei o sobrenome dele, ele morava no Santo Cristo. Do Santo Cristo. Do Santo Cristo, Jorginho. Ele já é até falecido, Jorginho. Então, levou Usada para São Paulo, levou, se não me engano, o Fabinho Monzo, e o Fábio Monzo e o irmão dele, Marcelo Monzo, também para São Paulo. E dessa turma que foi para São Paulo, aí você vê, o Taíca foi jogar no Corinthians, foi profissional do Corinthians, né? O Anselmo não, o Anselmo veio embora mais cedo. E o Batata foi para o Inter de Limeira. E aí o Batata, ao retornar da Inter de Limeira, já que ele foi dispensado, ele encontra com o Marquinho Cazuza, que treinava, trabalhava no Ituano na época, na rodoviária de São Paulo. E aí o Marquinho leva o Batata para o Ituano. E chega lá no Ituano, o Batata vai jogar num Júnior, que tem Juninho Paulista, um monte de jogadores bons, e o Ituano tinha uma safra de jogadores bons, e ele se destaca, e ele vai jogar no Ituano, no profissional, entendeu? Então, o Batata é um dos jogadores que nós tivemos contato, né? Não foi formado no Central, foi formado no Royal Esporte Clube, entendeu? Mas ele disputou esse campeonato de 91 com o Central Esporte Clube. Já o caso desse menino do Ramírez, eu fui convidado em 99 pelo Dira para também coordenar um campeonato de juvenil da Copa Vale do Paraíba, em 1999. E se disputava juvenil e infantil, né? E naquela época, esse campeonato da Copa Vale do Paraíba de juvenil tinha equipe de Volta Redonda, de Barra Mansa, de Angra dos Reis, de Valença, entrou o Royal e Central de Barra do Piraí. E nós disputávamos simultaneamente infantil e juvenil. E o Ramírez era jogador do Royal Esporte Clube na época. Se não me engano, ele é de 87, ele devia ter 12 anos, mais ou menos, né? 12 anos, mais ou menos. Ele era treinado pelo Henrique
pelo Henrique, o Henrique que é hoje o atual coordenador do Royal Esporte Clube. Henrique, funcionário da prefeitura, me parece que ele trabalha na Secretaria de Esporte. Que legal, gente. E aí, ele era treinado pelo Henrique, e ele despontou lá no Royal, mais tarde, ele crescendo e disputando em outras equipes, né? Ele foi parar no Central Esporte Clube, se não me engano, em 2004, quando o Central Esporte Clube também estava disputando o campeonato juvenil de 2004, no qual o treinador dele era o Amaury Vermute e o Nando. O Nando, meu vizinho aqui do lado. Olha então, só que na época, o Central Esporte Clube trouxe um empresário que trouxe alguns jogadores tidos, aqueles jogadores tidos como a gente chama no famoso jargão, paraquedas, aquele que cai na hora certa, jogador de empresário, trouxe para disputar o campeonato pelo Central Esporte Clube. Então, esses jogadores, eles sobraram no Central, e o Ramírez foi um dos jogadores que sobraram. E aí, como o Royal não ia disputar o campeonato daquele ano de 2004, o América da Muqueca, através do presidente Nilson, montou uma equipe para disputar o campeonato de 2004 de juvenil. E aí, esses jogadores que sobraram no Central, eles foram para o América. E aí o Ramírez teve a oportunidade de disputar esse campeonato pelo América da Muqueca, e no jogo contra o Joinville, ele se destacou, inclusive ele marcou até um gol. E aí ele foi convidado para jogar no Joinville, né? Ele foi convidado para jogar no Joinville. Na época ele arcou com as despesas, isso ele mesmo falou numa entrevista à Rádio Bar do Piraí, que ele arcou com as despesas, foi lá para o Joinville com a cara e a coragem, passou no teste, né? E teve a sorte de ter um empresário chamado Wilson Gotardo, que jogou no zagueiro, Botafogo, né? jogou no Flamengo, zagueiro, que o levou para o Cruzeiro, e lá no Cruzeiro ele despontou. Quer dizer, o Ramírez ele teve sorte, teve momento e teve sorte. Igual o Ramírez, Anderson, eu vi um punhado aqui em Barra do Piraí. Futebol, querido, é momento, sorte, é né? Momento, e você tem que ter quem empurra. E ele fez essa pessoa. Tudo deu certo para ele. Que Deus continue abençoando a vida dele, né? Bem, Ivanir, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. E para encerrar, mande um abraço aí para quem você desejar, aí, um conselho para os jovens, enfim, fica à vontade. Eu quero dizer para os jovens, né, que o esporte é o melhor caminho. É o melhor caminho, né? O conselho que eu tenho é praticar o esporte, seja qual esporte que for. Entendeu? Se for uma natação, que gostar de natação, faça natação. Se gostar de vôlei, faça vôlei. Se gostar de futebol, jogue futebol. Mas, porém, nunca deixe de estudar, porque o estudo é o principal. Porque, que eu falei para você, querido, o profissionalismo, você tem que ter sorte, tem que ter momento. E eu gostaria de mandar um abraço apertado, né, para o Toninho da Kombi. A gente não está tendo contato. Hoje você vê que eu não tô podendo sair muito, então devido a uma situação. E eu queria mandar um abraço para esse meu amigo de coração, que é o Toninho da Kombi, no qual eu devo muito a ele. Ao Dira também, meu amigo Dira, que trabalhou comigo no Royal, trabalhou comigo no Central. Foi um excelente profissional, jogador profissional da época, da década de 60, no qual jogou no Central Esporte Clube, no Royal Esporte Clube, jogou no Barra Mansa, jogou no Barbará. É uma pessoa que tem uma história no futebol de Barra do Piraí, assim como o Toninho da Kombi. E eu gostaria de mandar um grande abraço para os dois. Legal. Mandar um abraço também, aproveitando, deixa para o meu amigo Luiz Fernando, o Pelezinho também, que também participou, jogou, é um grande conhecedor do esporte de Barra do Piraí, né? Se você tiver a oportunidade de entrevistá-lo, você vai conhecer muita coisa do esporte de Barra do Piraí, né? E deixar um abraço para ele, inclusive ele está sempre aqui comigo, e um abraço para o meu amigo Luiz Fernando, mais conhecido como Pelezinho, aqui da Doutor Mesquita. Está convidado aí para ser entrevistado no canal Os Quatro Grandes do Rio. Esses
amigos do Ivani. Ivani, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui no seu lar. Que Deus continue cuidando de você e de toda a sua família, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade de ver o amigo fazendo esse trabalho tão importante de divulgar o esporte, divulgar aqueles que realmente estiveram presentes nessa época de ouro de Barra do Piraí do esporte, porque hoje Barra do Piraí sobrevive de um campeonato no qual você só vê jogar ali no Royal, talvez lá no CIP, mas naquela época de 60, de 70, de 80, né, no qual eu vivi, se jogava o verdadeiro futebol em Barra do Piraí, onde se despontou muitos craques, né? Poderia citar aqui como craque também, que não teve a oportunidade que teve hoje, que na minha opinião, que eu vi jogar, foi o melhor jogador que eu vi jogar em Barra do Piraí, que foi o Vermute, o Hamilton Vermute, que foi um cracaço de bola, né? E que morreu muito cedo, né? Que deixou saudade daqueles que conheceram, vendo jogar em Barra do Piraí, pelos campos de Barra do Piraí, né? E poderia citar o Vermute e tantos outros. Porém, eu te agradeço de coração por esta oportunidade. Ok, então se você gostou da entrevista, deixe o seu like, compartilhe essa entrevista com seus amigos, para que o pessoal aí de Barra do Piraí fique sabendo dessa história linda, brilhante do futebol barrense. As letrinhas já vão subir. Beijo no coração de todos vocês e tchau! Valeu, galera!